Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, meu nome é Eduardo Amora, sou diretor de comunicação do Sindimepa. Estamos aqui hoje trazendo um novo podcast com um assunto bem interessante. Temos hoje como convidados Dr. Felipe e doutora Nasha, a serem apresentados pelo meu parceiro, o Wilke Dias, que hoje soma a equipe de comunicação do Sindimepa. Wilke, bem-vindo e vamos começar esse podcast que é muito interessante. Eu tenho certeza que vai ser de muita repercussão para os nossos associados e para os nossos colegas médicos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Felipe, doutora Nasha. Obrigado pela recepção. E vamos falar desse assunto, então, que é tão atual. Seja bem-vindo você também. Mais um podcast do Sindimepa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está diretamente ligado à realidade de milhares de médicos no Brasil: a pejotização, os atrasos salariais e a falta de segurança nas relações de trabalho. Exatamente, Wilke. E não estamos falando apenas de um modelo de contratação. Nós estamos falando da dignidade do profissional, estamos falando da segurança para o exercício da medicina e também da garantia mínima para quem sustenta o sistema de saúde todos os dias. Doutor, e esse debate ganha ainda mais força com a tramitação do piso salarial médico no Congresso Nacional, que já foi, inclusive, aprovado no Senado e agora segue para a Câmara dos Deputados. Isso pode mudar profundamente a lógica dessas contratações. E para discutir esse tema tão sensível e atual, o podcast Sindimepa recebe o advogado Dr. Felipe Borges e a diretora da área jurídica do sindicato, doutora Nasha Santos. Sejam bem-vindos. Doutora. Doutora Nasha, se apresente, por favor. Boa tarde, colegas, doutor Felipe, doutor Eduardo, Wilke. Uma satisfação estar aqui para nós debatermos um tema tão importante para a categoria médica. Eu sou Nasha Ina, sou diretora do Sindicato dos Médicos do Pará, estou na Secretaria de Assuntos Jurídicos do sindicato. Então, uma satisfação estar. Perfeito. Doutor Felipe, por favor. Doutor Eduardo, Wilke Dias, doutora Nasha e a quem nos assiste. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante. Bom, eu sou advogado de empresas há 15 anos e, pelo meio do caminho, enveredei pela área acadêmica e também sou professor de direito empresarial. Então, esse tema, sobretudo a pejotização, é algo que a gente enfrenta não só no nosso dia a dia, no escritório, como também na academia. Existem muitas perguntas, muitos artigos científicos, então eu espero contribuir bastante aqui com o debate no podcast. Doutor, já que o senhor já começou falando sobre pejotização, queria perguntar para o senhor, para a gente começar, o que caracteriza a chamada pejotização médica e por que esse modelo cresce tanto e cresceu tanto nos últimos anos? Bom, pejotização é um termo que decorre de CNPJ. Então, tradicionalmente, é algo relacionado à formalização de empresas. As empresas, quando se estruturam, elas formam um CNPJ. Então, a princípio, quando as pessoas estruturavam empresas para fazer contratações, a gente chamava pejotização com uma conotação técnica. Com o passar do tempo, o que a gente começou a ver na prática? A criação de CNPJs para tentar mitigar algum custo ou outro, ou mesmo para facilitar determinadas contratações, reduzir alguns rigores. E isso fez com que esse modelo ele passasse a ser utilizado cada vez mais. Ora, legitimamente, respeitando os protocolos e procedimentos legais, ora, não seguindo esse processo. E, sobretudo, nos últimos tempos, a gente percebe que é um termo que passou a ser, inclusive, estigmatizado como fraude à lei trabalhista. Então, é importante começar dizendo que pejotização é um termo técnico, denota um instituto jurídico,
mas caso a caso a gente precisa avaliar se realmente é a aplicação da lei ou uma tentativa de se evadir a aplicação da lei. Perfeito. Nástia, eu queria saber de você, bom, esse é o ponto central da nossa discussão, mas até que ponto nós estamos diante de uma relação legítima de prestação de serviço e a partir de quando isso passa a ter uma relação de trabalho mascarada? Porque isso muda completamente a proteção jurídica do médico, não é? Exatamente. Eu sou médica, então eu vou falar um pouco sobre a minha perspectiva, né, de Sim. como eu vejo essa situação. Eu acho que é muito importante a gente remeter esse debate para a questão da Constituição, da nossa Constituição de 88, né, quando ela estabelece a questão tanto, do trabalho, a discussão sobre o trabalho e sobre a livre iniciativa. Eu acho que é importante, com certeza o doutor Felipe vai, trabalhar melhor tecnicamente, essa relação entre trabalho e livre iniciativa e de que maneira isso está ligado à questão, dessa forma de gestão da mão de obra médica, né, no que a gente está colocando hoje como pejotização. Então, eu entendo como cidadã, como médica, que dentro dos princípios constitucionais tem que haver uma harmonia entre justamente o mundo do trabalho e a livre iniciativa, onde essas questões, esses dados relacionados ao trabalho e livre iniciativa, eles têm que ser regulamentados, tem que vir algum parâmetro, né, que possa dizer justamente o que o Eduardo perguntou, o que está dentro do arcabouço legal, né, o que respeita todos os princípios constitucionais e a legislação infraconstitucional, para que a gente possa justamente distinguir o que é legal e o que não é legal. Então, isso do ponto de vista geral, né. Do ponto de vista, da nossa vivência, da nossa experiência médica, e sindical, principalmente sindical, nós temos percebido que nas últimas décadas, tem havido uma mudança importantíssima na forma de gestão da mão de obra médica, né. Eu acho que isso não só do trabalho médico, como de várias categorias. Nós poderíamos discutir aqui desde a época, quando se colocou a nível de Brasil as ideias do Bresser Pereira, né, sobre essa questão de você tornar o Estado, mais eficiente, mais eficaz, e como isso poderia afetar ou ser, formatado pelo mundo do trabalho e pela livre iniciativa, como é que isso iria acontecer na prática. Então, do ponto de vista da categoria médica, isso, ao longo das décadas, né, eu diria que desde a década de 80, isso vem logo depois da Constituição de 88, isso vem mudando e tirando direitos que nós adquirimos com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã. E o que nós percebemos que, a partir da nossa grande conquista na Constituição de 88, nas áreas ligadas à saúde, ao trabalho, nós, fomos perdendo direitos e hoje nós estamos diante dessa situação, em que os médicos perderam total autonomia sobre os meios de produção, né, sobre a organização do seu trabalho e para trabalhar, tem que estar em estruturas de empresas, constituídas de maneira em que você está absolutamente, distante do controle, você acaba não tendo controle nenhum. Então, o que nós percebemos na prática é que o médico, ao longo das décadas, perdeu, o seu controle, a sua autonomia, e hoje ele está sendo obrigado a entrar em empresas, né, as ditas PJs, que trabalham para organizações sociais e se submeter a situações de trabalho, porque tem toda aquela característica de trabalho, né, da regularidade, né,
do que se considera a subordinação, a pessoalidade. Entretanto, os direitos decorrentes dessa relação de trabalho ele perdeu. Então ele continua trabalhando como médico para uma PJ, e essa PJ trabalhando por uma organização social, porém o médico perdeu o controle sobre o seu processo de trabalho, enfraqueceu o movimento sindical com isso e, ainda por cima, mantém todas as condições de trabalho, no sentido da subordinação, da pessoalidade, né? E mantendo os horários. Então, eu acho que a gente vai poder, no nosso debate, colocar na prática como é que isso tem acontecido no estado do Pará. Eu poderia até adiantar para vocês que hoje praticamente todos os hospitais regionais do estado do Pará estão sendo gerenciados por organizações sociais. E essas organizações sociais, elas contratam os médicos através de PJ, né? Seja um PJ por cota de participação, ou seja pessoa jurídica individual, ou seja a empresa limitada, mas isso aconteceu no estado de maneira sistemática e abrangente, né? É isso que nós temos do ponto de vista do estado. E no município, nós também percebemos a mesma situação nos hospitais públicos da Secretaria Municipal de Saúde e também nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, né? Percebemos um avanço muito grande nesse tipo de gestão da mão de obra médica, onde você está numa condição de trabalho subordinado, né, onde você tem todas as suas atividades como trabalhador, entretanto, você não tem os direitos decorrentes dessa relação de trabalho. E, pior ainda, tem prejudicado seus direitos previdenciários, seus direitos trabalhistas, tem problemas tributários e problemas econômicos decorrentes dessa situação, né? Perfeito, eu queria só fazer um adendo. Celebramos recentemente, aniversário da Constituição Cidadã, né, Nastia? É recente essa celebração e quão importante foi esse momento, lá em 88, que instituiu o SUS, né? Os hospitais que antes cobravam, que você tinha que pagar a Previdência Social, né? Pagava-se o INPS inicialmente, depois o INSS. Quem não pagava não tinha direito e era refém de hospitais filantrópicos, que eram atendidos por caridade. Então, o que veio como uma mudança maravilhosa para toda a população do país, imaginem vocês hoje num país de primeiro mundo, não existe o SUS, você sofre um acidente, precisa de atendimento médico, você vai, se não tiver um seguro de saúde, você vai vender tudo que você tem para conseguir pagar lá um alto custo, né? E nós deveríamos ter, mediante esse desdobramento dessa Constituição, um atendimento primoroso que hoje trouxe uma fadiga mental, física e jurídica para todos os nossos colegas médicos, né? E profissionais da área de saúde também. E é uma fala muito importante essa da doutora Nath, porque expõe que o médico ele acaba aceitando esses contratos por ausência de alternativas. Então, eu queria saber como é que o jurídico enxerga isso. Bom, é muito importante, como a doutora Nastia trouxe para a gente, analisar todos os aspectos e não somente a questão da pejotização. Então, a pejotização, esse fenômeno que a gente, inclusive, tem hoje em discussão na Suprema Corte do país, ele tem aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos de todas as ordens. Então, a gente tem que avaliar ele não somente como uma consequência de um intuito de se fraudar, por exemplo, uma legislação. Então, eu vejo que a situação do médico hoje, ela realmente ultrapassa muito a liberdade de iniciativa. Eu sempre digo para meus alunos, a doutora Nastia falou muito bem, a ordem econômica no Brasil, ela está baseada em 2 pilares, livre iniciativa e a valorização, a proteção do trabalho.
Então, não existe nenhum exercício de liberdade de empresa se você não tem o respeito à legislação trabalhista, a respeito à dignidade do trabalhador. Então, o que a gente percebe muito, Wilke, doutora Nasha, doutor Eduardo, é que não há liberdade do médico, ele é colocado em uma situação aonde ou ele é CNPJ e trabalha, ou não é CNPJ ou não tem um emprego. ou não tem um emprego. Então, na verdade, Wilke, aqui a gente não tem nada de jurídico. Aqui a gente tem, sim, uma situação, um cenário que se apresenta, e aí o médico está enfrentando com o que tem, com o que pode, e certamente a gente precisa de um cuidado, não só do judiciário ao julgar caso a caso, como também dos reguladores do Estado, porque isso passou a ser uma questão, além da esfera econômica, financeira, de saúde pública. Porque quando o médico ele está em uma situação de precarização, ele não vai, é um ser humano, ele não vai ter condições, e às vezes nem o ferramental de prestar o melhor serviço que ele com certeza pode prestar à sociedade, à comunidade. Então, isso, muito além de um problema jurídico, é um problema de saúde pública também. Então, é necessário que se faça um novo pacto a respeito disso. O Supremo ele está enfrentando a questão, mas vai muito além de uma decisão, de um martelo do judiciário decidindo, nesse caso funciona assim. É algo que a gente tem que repensar enquanto sociedade. Bem, nessa fala do Felipe, Nástia, eu lhe pergunto, e como é que isso impacta na realidade nossa, dos médicos? Como é no seu olhar esse impacto para o nosso dia a dia? Bem, eu diria que há pelo menos 2 décadas, né, com a vinda das OSs para o estado do Pará, para gerenciar os hospitais estaduais, né, isso tem impactado de maneira muito negativa os médicos, o serviço prestado à população, né, e a sociedade em geral. Alguns pontos que eu colocaria aí, que eu acho que são importantes enfatizar. Primeiro, o volume de recursos do SUS para essas organizações sociais, eles têm sido cada vez maiores. A cada ano que nós observamos, há um aumento do recurso passado pelo Estado, ou pela Secretaria Estadual de Saúde, ou pelas secretarias municipais de saúde, às organizações sociais. Entretanto, esses recursos não têm sido acompanhados pela melhoria na assistência à população. E há inúmeros trabalhos acadêmicos mostrando isso, né? Que, apesar de ter tido um aumento do recurso ao longo desses anos para as organizações sociais, o que a gente observa no concreto, a falta de medicamentos nos serviços, insumos precários, falta de materiais cirúrgicos, e uma série de problemas em relação ao funcionamento do serviço para prestar uma boa assistência à população. Em contrapartida, se nós olharmos para a categoria médica, o que nós temos percebido é também uma alta rotatividade da mão de obra médica nesses serviços, né? O que eu falei anteriormente, a falta de controle dos médicos sobre quantos plantões eles vão conseguir oferecer, né, conseguir trabalhar. Há uma necessidade de você ser amigo do dono da OS para você conseguir esse trabalho. Isso tem causado aos médicos uma situação de estresse, né? Tanto uma questão de insegurança econômica, como até do ponto de vista mental. Isso é muito complicado para a categoria médica. Então, eu acho que tem tido isso, um aumento do recurso do poder público para essas organizações sociais. Essas organizações sociais não têm nenhuma regulamentação de como elas vão contratar mão de obra médica. Isso é absolutamente não é desejável, né? Nós queremos que isso seja regulamentado, porém não é o que acontece na prática. As OSs costumam contratar empresas médicas
de acordo com as suas preferências. Não há critérios técnicos de escolha das PJs. Eu posso dar um exemplo. Em Belém, nós temos a OS que gerencia as UPAs em Belém. Tem contratado, às vezes, 2 ou 3 empresas médicas, porque são conhecidos, né? Têm relações de amizade com o diretor da OS, e sem critério técnico. E isso gera insegurança para os médicos, dificuldade de acesso até o mercado de trabalho para os médicos jovens que entram, né? E então tem sido nocivo. E para o sindicato, eu acho que também tem sido muito ruim, porque na medida em que os médicos eles trabalham, são obrigados a entrar no mercado de trabalho como pessoa jurídica, eles não buscam mais o sindicato para se sindicalizar, uma vez que eles estão ali como se fossem autônomos, né, como se fossem empreendedores, e isso enfraquece o movimento sindical por um lado, né, enfraquece as nossas lutas por garantia de melhores condições de trabalho e de salários dignos, e enfraquece o próprio médico, que fica vulnerável a problemas, com processos, eh, entre a PJ e a OS, entre a PJ e o Estado. Então fica uma relação difícil, porque o médico, quando ele tem que lidar sozinho com a questão da falta de pagamento da sua empresa médica para a qual ele faz parte, ele está bastante vulnerável nessa relação. Não é uma relação nem com a OS e nem com o Estado que seja de igualdade. O médico é a parte que está vulnerável nessa relação, e ele não tem dificuldade de contar com o sindicato, mas ele tem todo o ônus de estar ali como empreendedor. Então, eu acho que são 2 aspectos, tanto para o movimento sindical, de enfraquecimento, quanto para o trabalhador, que vai ter seus direitos previdenciários, seus direitos trabalhistas, fragilizados nessa situação, né. A gente continua falando sobre isso para entender um pouco mais também, doutor Felipe, sobre a questão dessas organizações sociais. A doutora Nastia explicou muito bem, que existem vários modelos. Eu queria entender quais são os mais comuns e como é que eles, ah, na prática, contratam esses médicos para prestação de serviços. Existem diversos modelos de contratação. Eu sempre digo que no Brasil você tem nos formatos jurídicos como se fosse um guarda-roupa. E aí, dependendo do cenário, você escolhe uma roupagem diferente. Isso dentro de uma lógica de livre iniciativa, respeito às relações trabalhistas, de respeito à vontade de quem está contratando. Esse foi um ponto que a doutora colocou muito bem, que às vezes não, quase sempre você nem sabe o que você está assinando. E aí você entra ali numa relação contratual que te deixa vulnerável. Então, isso já é meio que, se a gente puder fazer um recorte do que é certo e do que é errado, do que é legal e do que é ilegal, a gente pode dizer o seguinte: a pessoa contratada, ela sabe que ela está sendo contratada nesse regime, ela sabe o que é ser um CNPJ. Então, esse é um marco importante para a gente entender. Sobre os modelos, e aí a gente pode falar, por exemplo, o modelo de contratação como profissional autônomo, e que muitas das vezes no início desse movimento, desse fenômeno, a gente passava a ver. Então, eu normalmente lhe contrato numa relação como CPF, né? Então, vou contratar um médico para prestar um serviço dentro da minha organização. Pode ser carteira assinada ou prestador de serviço, mas contrato o CPF. Na pejotização do profissional autônomo, eu estou contratando não o CPF, estou contratando o CNPJ dele, mas na prática é o CPF que vai estar todo dia lá meio que batendo ponto, prestando contas, estando subordinado a um conjunto de regras. Outras vezes, a gente passou a ver isso de uns tempos para cá, é você usar o formato de um grande CNPJ. E aí você coloca ali
vários CPFs, como se fossem sócios cotistas, com uma participação ali bem minoritária mesmo, só para constar como se fosse um sócio e também prestador de serviço. E aí a organização, esse grande CNPJ é contratado, e aí a prestação de serviço ela acontece não só por mas por vários profissionais. Isso não é só na medicina, em diversas áreas isso acontece. Então, quando a gente olha no cenário de empresas, é assim que se apresenta. Aí você mencionou, Will, que é as OS. A OS, ela não tem uma natureza empresarial. Ela, se a gente puder olhar a lei civil, a gente divide em organizações empresariais, aquelas que objetivam um lucro, e as não empresariais, que elas têm outros propósitos para além do lucro. Aí a gente fala em cooperativa, a gente fala em associações, fundações. Então, as OS, elas têm uma qualificação diferenciada, depende de uma chancela do poder público, e a organização social, ela é um CNPJ, mas ela tem um outro tipo de governança. Então, em regra, as OS elas têm que ter um conselho, elas têm uma diretoria. Então, a governança é muito mais, para ela funcionar como OS, mais robusta, mais complexa do que uma empresa. Então, quando normalmente a gente vê uma OS, a gente pressupõe um respeito, um rigor maior, porque a exigência para ela simplesmente existir já é muito maior. Mas temos visto no cenário, especialmente prático aqui do estado do Pará, que mesmo em contratações envolvendo organizações, você percebe que a lei, algumas vezes a gente não pode generalizar, e não está sendo cumprida exatamente como deveria. E aí o ponto mais fraco acaba sendo o prestador, aquele que está na frente, no dia a dia, lá no posto, lá no atendimento. Então, como eu falei, resumindo, a gente tem várias roupagens e a gente observa tanto roupagens aplicadas corretamente, respeitando os rigores da lei, e outras sendo desvirtuadas. Então é importante que a gente olhe e saiba diferenciar o que está certo e o que está errado, e é justamente isso que está em discussão aí em âmbito nacional. Obrigado, Felipe. Excelente também, Nasha. Bom, eu queria comentar com pontos importantes desse nosso primeiro bloco. Parece que está indo muito rápido o tempo, mas há um crescimento exponencial das contratações nesse formato de PJ, na nossa área da saúde, e um pouco diferente do que a Nasha falou, não é só no Pará, não, né? É no nosso país por inteiro. Há uma redução dos direitos sociais, há uma fragilidade contratual sem precedentes, há uma dependência econômica do médico frente à OS, que terceiriza ou até quarteiriza esse tipo de prestação de serviço. Existem discussões atuais no STF sobre vínculo da terceirização, mas eles ainda deixam essa fragilidade seguir em frente, e há um crescimento dessas contratações até na gestão de hospitais. Então, eu queria, nesse primeiro bloco, agradecer ao Felipe, a Nasha, ao Wilk, pedir para que todos que estão acompanhando não percam o próximo episódio, porque seguimos numa discussão que é muito atual e se faz necessária, né? São pessoas que conhecem muito as demandas que o Sindimepa vem tendo em relação a esse assunto. Então, eu queria, nesse primeiro momento, agradecer a presença de todos e convocar todos que estão nos assistindo para não perderem o próximo episódio, não é isso, Will? Exatamente, doutor. Contamos com a participação de todo mundo. Então, pronto. Até a próxima, gente. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.